Olá, boa noite. Bem-vindo a esse webcast de virtualização do data center promovido pela Brasline. E hoje nós vamos falar justamente sobre a virtualização como vantagem para o seu data center, né? Ou seja, uma tecnologia que vai trazer aí melhorias para o seu data center, ok? É uma tendência cada vez mais forte a virtualização. E claro que as empresas estão adotando cada vez mais essa tecnologia e vamos falar justamente não só das vantagens da virtualização, como que ferramenta adotar, né? Qual seria a melhor solução e qual também seria o melhor cenário, que aí no caso a gente vai estar justamente discutindo isso usando a plataforma VMware vSphere, que é a plataforma líder absoluta no mercado, né, mundial aí de virtualização. E aí nessa apresentação, nesse webinar, vocês vão ver o quanto vocês podem ganhar de produtividade nas suas empresas, tá, usando a virtualização e principalmente adotando o VMware nos seus projetos. Bem, me apresentando um pouco, meu nome é Ivanildo Galvão, trabalho com tecnologia da informação aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e em projetos de infraestrutura, com virtualização, com servidores e também com segurança da informação. Estou há pelo menos 14 anos no mercado de infraestrutura e atendendo aí a clientes de diversos portes e também trabalhando como colaborador efetivo na IVIA Inovação Tecnológica. Pois bem, aqui algumas certificações, né? Algumas não, as certificações que eu tenho atualmente são todas voltadas para a infraestrutura, em especial Microsoft, que foi quando eu comecei na carreira de analista sênior, de consultoria em tecnologia. Eu tive muita dedicação à tecnologia Microsoft, e aí eu fui partindo também para outras soluções, entre elas virtualização com VMware, onde eu tenho 2 certificações, tá? Na verdade eu tenho 4 certificações VMware, sendo 2 de vendas e 2 voltadas para vendas e parte técnica, e as certificações profissionais, no caso o VCA e o VCP5, tá? do VMware vSphere. Vamos lá, o que é que nós vamos ver neste webcast? Iremos ver a introdução à virtualização, nós vamos ver também as vantagens da virtualização, ok? Os motivos para virtualizar, algumas das novidades do VMware vSphere 6, que é a nova plataforma de virtualização da VMware, e vamos falar justamente porque são muitas novidades, e vamos falar de algumas, entre elas, por exemplo, a escalabilidade e a alta disponibilidade, com os recursos de HA, DRS e Fault Tolerance, que seria a função dita aqui como FT. E vou mostrar também alguns links úteis que vocês podem estar acessando aí para obter mais informações sobre VMware, tá? Pois bem, uma introdução rápida sobre a virtualização. O que é virtualização, né? É basicamente o seguinte, é você pegar algo físico e transformá-lo em virtual, ok? É você pegar, por exemplo, um desktop e transformá-lo em virtual, é você pegar um servidor de banco de dados e transformá-lo em virtual, um servidor de arquivos, um servidor de Active Directory, tá? Um servidor de e-mails, entre outros. A principal vantagem da virtualização hoje, tá? Uma das, na verdade, né, uma das principais vantagens é justamente o uso adequado do hardware que você compra, né? Ou seja, se você compra um servidor, ao invés de você usar esse servidor com uma única funcionalidade, ou seja, servidor de arquivos, servidor de Active Directory, por exemplo, você pode nesse mesmo servidor físico colocar vários servidores virtuais, várias máquinas virtuais que vão estar aí atendendo às demandas da tua empresa. É fato que o hardware desses servidores atuais, né, desenvolvidos aí pela Dell, pela HP, pela Cisco, pela IBM, o hardware desses servidores são cada vez mais robustos, cada vez mais performáticos. Então acaba que você não consegue consumir 5, sequer 5 ou até mesmo assim 15% da capacidade desse hardware, ok? Porque eles são tão robustos que as aplicações padrão, as aplicações de RP, as aplicações mais simples que você usa no seu dia a dia,
elas não conseguem demandar tanto poder de processamento. Então acaba que aquele hardware fica sendo subutilizado, né? Aquele servidor que você comprou lá, por exemplo, com 32 GB de RAM, com um disco interno, por exemplo, 2 discos internos em RAID, por exemplo, de 1 TB, e 2 processadores Intel Xeon, tá? E acaba que se você colocar, por exemplo, somente um servidor de SQL Server, dependendo, por exemplo, ali do teu ambiente, pode acontecer de mesmo colocando o Windows Server, aliás, colocando o SQL Server, né, em cima de Windows Server, você não conseguir chegar sequer a 15% de ocupação desse hardware, tá? Então, é mais interessante você virtualizar, você instalar um hypervisor, no caso o VMware vSphere, nesse servidor, e fazer aí, colocar os teus servidores virtuais, criar suas máquinas virtuais, que dependendo do hardware que você tenha, você pode colocar 10, 20 máquinas virtuais em um único equipamento. E aí você tem várias vantagens aí, usando a virtualização, né? Usando esse layout aí, tá? Como, por exemplo, a economia de espaço, entre outros que nós vamos ver mais na frente. Falando mais aí sobre a introdução da virtualização, que seria basicamente o seguinte, né? Eu tenho aqui os servidores físicos, eu tenho aqui no meio o hypervisor, que no caso tem o VMware vSphere, e tenho as aplicações aqui em cima, tá? Seriam, no caso, os meus sistemas operacionais com as minhas aplicações. E como o VMware ele virtualiza praticamente tudo, então você pode ter aqui no único hypervisor, em uma única máquina física, tá? Em um único servidor aqui, você pode ter um Linux, um Windows Server 2003, um Windows Server 2008, um Windows Server 2012, um FreeBSD, você pode ter um Android, um OS2 Warp, você pode ter um Solaris, enfim, você pode ter uma série uma série de sistemas operacionais, tá? Diferentes em uma única plataforma de hardware e com aplicações também diferentes. E se você tiver um ambiente maior, com 2, 3, 4 ou mais servidores, 10, 15, enfim, você pode estar montando um cluster de servidores, tá? E gerando aí alta disponibilidade. Você vai ter poder de processamento, você vai ter uma boa capacidade de memória, porque no momento que você monta um cluster, os recursos desses servidores são somados, tá? Os recursos físicos, e aí você vai ter muito poder de processamento, muita memória, várias placas de rede, e aí você tem um data center profissional, ok? Onde os negócios da tua empresa vão estar ali, né, nesse data center, ok? E, logicamente, protegidos com estabilidade, né, e performance. Você pode ter numa infraestrutura também o que? Storage do tipo iSCSI, que roda em cima da plataforma Ethernet, ou seja, usando switches Ethernet. Ou você também pode ter uma rede SAN Fibre Channel, tá? Onde esses storages Fibre Channel, eles usam HBAs, as placas HBAs que são conectadas no servidor, para que assim esses storages possam entregar os volumes, possam entregar os discos para esses servidores que vão estar armazenando essas máquinas virtuais nesses discos. E aí um storage para vários servidores acaba se tornando um ponto em comum entre eles de armazenamento de máquinas virtuais, e aí você pode habilitar as rotinas, né? Aliás, as funcionalidades de alta disponibilidade, entre elas o cluster, onde um storage, né? A presença de um storage é obrigatória, ok? Então você tem aí storage Fibre Channel e você também tem storage iSCSI, NFS, que rodam em cima da plataforma de rede, né? Da conectividade com a internet. Algumas das vantagens da virtualização aqui, continuando, né, justamente dessas vantagens, rapidamente aqui o que nós temos de vantagens. Vamos olhar aqui algumas delas, né? A redução de custos, isso é fato, porque ao invés de você comprar, por exemplo, para o seu data center 10 servidores, para cada servidor você colocar uma aplicação ou várias aplicações, você pode ter, por exemplo, 2 servidores e nesses 2 servidores você ter
hospedando aí esses 10 servidores virtuais, né? Ou 20 servidores, vai depender da capacidade do hardware físico que você vai estar comprando. Mas enfim, basta você ter, por exemplo, 2 máquinas físicas para você hospedar pelo menos 20 máquinas virtuais nessas 2 máquinas físicas, ok? Ou seja, você tem economia de espaço. Opa, voltando aqui, vamos lá. Você vai ter economia de espaço, você vai ter economia de energia, ok? Você vai ter também uma melhor eficiência aí nos recursos de TI, ok? Onde a gente vê aqui, ó, aumento de eficiência da TI, redução de downtime, que a virtualização ela consegue te entregar, por exemplo, uma forma mais fácil de fazer manutenção dos seus aplicativos, tá? Dos seus servidores virtualizados, ok? Tem uma série de funcionalidades de alta disponibilidade que fazem com que o downtime seja bem reduzido. E a compatibilidade aí com diversas aplicações, seja aplicações da Apple, Android, aplicações para Windows, para Linux, enfim, VMware, como eu falei antes, ele praticamente virtualiza tudo. Não é à toa que o VMware, tá, é o líder mundial na categoria plataforma x86, ok? É líder porque é usado pelos grandes bancos no mundo todo, usado pelas grandes indústrias, e aí a gente cita, por exemplo, internacionalmente Coca-Cola, a própria SAP, a gente cita também, por exemplo, Bolsa de Valores, alguns bancos privados e bancos de governos espalhados pelo mundo todo, tá? No Brasil, muitos órgãos públicos e muitos bancos, né, a grande maioria usam o VMware como sua plataforma de virtualização, justamente por confiar nos recursos que essa plataforma entrega, né? Que são vários recursos, são várias funcionalidades e principalmente a compatibilidade com os aplicativos e sistemas operacionais. E aí, continuando aqui sobre essas vantagens, nós vamos dar aqui um exemplo simples. Por exemplo, quando você tem um servidor físico. Quando você tem um servidor físico, você tem dificuldade de mover ou copiar, por exemplo, dados ou aplicações de um servidor físico para outro. Quando você quer fazer, por exemplo, uma migração, né? Você tem um servidor antigo, comprou um novo servidor e você quer mover todas as funcionalidades, todas as aplicações desse servidor antigo para o novo. Então aí você pode ter um downtime, né? Uma parada desse servidor de 2 horas, 3, 4, ou às vezes até um dia, porque você precisa instalar um novo servidor, instalar as mesmas aplicações desse novo servidor, testar, validar, e aí mover os dados, né? Mover as informações das aplicações do servidor antigo para o novo e fazer os ajustes, né? As configurações, configuração de conexão com banco de dados, por exemplo, tá? Entre vários outros ajustes que as aplicações necessitam. Outra coisa que é desvantagem em usar apenas servidores físicos, tá? É justamente o fato deles usarem componentes de hardware específicos, onde, por exemplo, numa perda de uma fonte de um servidor, você não vai comprar uma fonte numa loja de informática qualquer. Você vai pedir essa fonte ao suporte, tá, do fabricante. Como, por exemplo, a Dell. Você vai ligar para o 0800 da Dell, ou você vai abrir um chamado por e-mail, vai relatar o que aconteceu. Eles vão constatar o problema e com 24 ou 48 horas, aquela peça, aquela fonte, seja o que for, placa-mãe ou placa de rede, vai ser enviada para a tua empresa e aí o técnico vai lá e faz a troca, certo? O tempo de vida, né, o ciclo de vida desses equipamentos costuma ser curto, ok? Então, por exemplo, se você comprar um servidor hoje para ser um banco de dados Oracle, provavelmente daqui a 5 anos, 4 anos, você vai estar comprando esse servidor novamente, porque a demanda do banco de dados vai estar maior e vai estar maior e aí você vai ser obrigado a comprar outro equipamento, ok? Apesar de, como eu falei antes, dos software, apesar do aproveitamento do hardware ser menor para algumas aplicações, por exemplo, você tem um servidor e essas aplicações não consumirem sequer 15% do hardware, tá? Então, para a maioria das aplicações, isso é dessa forma. Mas para alguns bancos de dados mais robustos, como o Oracle, né, por exemplo, ele pode ter um início, tá? Um início bem atrativo, bem tranquilo,
pode estar ali usando o servidor entre 15% e 20%, mas de acordo com a demanda, com o crescimento do banco de dados, com a demanda das aplicações que você vai colocar na sua empresa, esse poder de processamento pode ir aumentando, ok? E aí pode chegar a 70%, 80% de consumo de processamento, né? E o que acontece? É muito melhor você ter um sistema de banco de dados virtualizado, porque você pode dividir essa carga desse banco de dados com outros servidores em um cluster, por exemplo. Você pode estar provendo lá, através do VMware, um recurso chamado Resource Pool, onde você cria um pool de recursos de hardware, no caso CPU e memória, para aquelas máquinas virtuais específicas, onde o VMware vai somar o poder de processamento e de memória dos servidores que fazem parte do cluster e vão entregar ali o Oracle. Tá? Ao invés de você estar comprando um outro servidor para o teu banco de dados, de você estar aí substituindo, né? Ou seja, a cada 5 anos, você pode estar ali, na verdade, somando hardwares, você pode estar somando esses equipamentos, né? O poder de processamento desses equipamentos para atender a tua demanda de banco de dados. Ou seja, o investimento em novos hardwares será um pouco mais demorado quando você trabalha com virtualização. E aí, para você fazer o upgrade de hardware, por exemplo, vai requerer o quê? Um contato específico, né, do fabricante. Tá? Enfim, você tem que, se for possível, né, fazer o upgrade do equipamento, você faz, caso contrário você compra outro e mesmo assim tem que entrar em contato com o fabricante para você poder fazer essa troca desse equipamento. E no caso das máquinas virtuais, nós temos algumas vantagens bem interessantes em relação às máquinas físicas. Entre elas, por exemplo, você pode mover ou copiar as máquinas virtuais entre servidores físicos a qualquer momento. Você pode simplesmente exportar uma máquina virtual de um hardware com AMD para um outro servidor com hardware Intel. Tá? Assim como você também pode copiar, você pode ter digamos, um servidor de arquivos, ok? Você pode ter um servidor de arquivos no seu ambiente, na sua matriz, e você quer que esse mesmo servidor de arquivos, você quer criar um outro servidor de arquivos idêntico a esse que você tem, virtualizado, na sua filial. Então você pode simplesmente copiar, exportar ali essa máquina virtual para um HD externo, por exemplo, ou um pendrive de grande capacidade, um HD externo. Levar para a filial e importar essa máquina virtual do teu servidor VMware lá da filial. Ou seja, você vai ter uma cópia, né? Você vai ter duas máquinas virtuais idênticas, só que cada uma atendendo ao local. Uma atendendo na matriz e outra atendendo na filial, como file server. Ou seja, você não precisa viajar e reinstalar, no caso, fazer uma instalação nova lá na filial de um servidor de arquivos. Basta que você faça a exportação daquele que você já tem criado na matriz e levar uma cópia ali para a filial. E aí o hardware é independente, tá? O hardware físico é independente. Como eu falei, você pode exportar de uma máquina Intel para AMD e vice-versa. O gerenciamento também é fácil. Tá? As máquinas virtuais elas são isoladas, ok? Uma máquina virtual, você tem várias máquinas virtuais em um hardware, por exemplo, essa máquina virtual, uma delas, por exemplo, ou duas ou três, enfim, se apresentar problema, ela não vai interferir nas outras máquinas. Se de repente você instalou uma aplicação em uma máquina virtual com Windows Server e essa máquina virtual passou a ter um comportamento ruim, começou a resetar, reiniciar, por exemplo, apresentar tela azul ou qualquer outro erro, as outras máquinas virtuais não serão afetadas. O VMware isola muito bem as máquinas virtuais, cada máquina virtual no seu espaço de disco e no seu espaço de memória. Isso é bem bacana, porque não compromete o restante do sistema. Ok? E aí o suporte às aplicações legadas, né? Ou seja, como eu falei antes, o VMware ele virtualiza praticamente tudo. Então você pode ter diversos sistemas operacionais com diversos tipos de aplicações virtualizadas, tá? Na tua plataforma com VMware. Ok? É bacana isso aí porque os fabricantes de soluções, de aplicativos, eles desenvolvem hoje aplicativos com suporte à virtualização. Isso é fato, não tem mais como desenvolver aplicativos sem suporte à virtualização. E a grande maioria
foca no VMware, foca justamente no líder, porque sabe que a base de máquinas virtuais, a base de sistemas virtualizados é muito maior em VMware. Então, esses grandes fabricantes vão querer, lógico, vender suas aplicações e vão focar na virtualização para VMware, apesar de poder virtualizar em outras plataformas, em outros hypervisors, mas o VMware é o foco maior. Aqui alguns motivos para virtualizar. Na verdade são 5 motivos, né, citados pela própria VMware. No site da VMware tem esse PDF mostrando os 5 motivos, mas eu vou citar apenas alguns, tá? Como, por exemplo, a VMware entende que até 2016, 80% das cargas de trabalho vão estar virtualizadas, ou seja, 80% dos servidores de aplicações, de banco de dados nos clientes espalhados pelo mundo já vão estar virtualizados em 2016, ok? Tendo aí pelo menos 53% de aplicações, só aplicações virtualizadas, ok? Então você já imagina aí que as aplicações estão aderindo cada vez mais à virtualização. Como eu falei antes, os fabricantes de aplicativos estão se voltando cada vez mais para a virtualização e a VMware está na frente, a VMware é líder em relação a isso. E com certeza, se você adota a VMware, você vai estar ali com o seu data center 100% compatível com as aplicações, né, e sistemas operacionais existentes no mercado. Bom, aí o que é que você ganha com isso, né? O que é que você ganha com a virtualização? Você tem menos interrupção dos seus negócios, tá? Por causa das funcionalidades de alta disponibilidade que o VMware oferece, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Você não perde competitividade com o mercado, o seu negócio, né, a sua empresa, ela vai estar ali sempre à frente, ok? Diminui aí, no caso, a complexidade da TI. A complexidade do gerenciamento da TI é reduzida ao extremo, porque usar a virtualização da VMware é fácil, muito fácil de você criar máquinas virtuais e gerenciar essas máquinas virtuais, bem como os próprios hosts, né, os próprios servidores físicos. E você também diminui aí os altos custos desnecessários, tá? Você vai estar ganhando dinheiro ali, né? Você vai estar economizando dinheiro, que é o foco maior do empresário hoje, é fazer mais com menos. Então ele quer gastar menos e produzir mais. E a VMware ela está alinhada com esse pensamento do empresário. E aqui a VMware também diz o seguinte, que em 2020, a expectativa é que em 2020 98% das cargas de trabalho estejam virtualizadas, tá? 98% estejam virtualizadas e vão estar tudo em Big Data, tudo na nuvem, né? Que aí a gente vem, por exemplo, com mídias sociais, a gente vem com computação em nuvem, né? Ganhando aí mobilidade, ok? E aí a tendência é que em 2020 todos os nossos dados, todas as nossas aplicações, pelo menos 98%, né, dos recursos de TI que nós usamos estejam na nuvem, tá? Estejam em plataformas virtuais. E aí, mais um motivo, né, para você virtualizar, que seria, eu diria até que seria o principal motivo, é reduzir custos, aumentar a competitividade no mercado e reduzir significativamente os custos, tá? Todo empresário, toda empresa, né, quer, como eu falei antes, fazer mais com menos. E a virtualização vai te entregar, tá? Vai te ajudar a chegar nessa economia. E por diversos fatores, como eu falei antes, por exemplo, economia de espaço, ou seja, você pode ter um data center menor, com uma demanda menor de refrigeração, quando você tem 2, 3 ou 4 servidores físicos cuidando de vários servidores virtualizados. Então você tem uma demanda menor de espaço. Ao invés de você ter 20 servidores físicos, cada um com funções e aplicativos, você pode ter 3 e ter mais de 20 servidores físicos nesses 3, e ter mais de 20 servidores virtualizados em cima desses 3 servidores físicos que você vai ter nesse ambiente. E lembrando que servidor virtualizado, ele se comporta do mesmo jeito que o servidor físico.
Então, tanto faz você ter um servidor de SQL Server, você tem um servidor de Exchange, você tem um servidor de um Zimbra, por exemplo, servidor de correios, né? Ter ele físico como ter ele virtual. O comportamento é o mesmo. Tá? O sistema operacional ele não sabe que ele está virtualizado. Para ele está em cima de uma máquina. Seja ela virtual ou física, para ele o sistema operacional ele está em cima de uma máquina. Ok? Então você ganha espaço, né? Você tem 3 servidores físicos ali, por exemplo, e nesses 3 servidores você tem 50 máquinas virtuais. Então, tua empresa está produzindo bastante, tua empresa tem 50 máquinas virtuais que estão trabalhando para ela, tá? Trabalhando para a empresa, e estão, essas 50 máquinas virtuais, em cima de 3 únicos servidores físicos, reduzindo aí o gasto com ar-condicionado, reduzindo o tamanho do ambiente, né? Ok? E, lógico, economizando mais energia, porque ao invés de você ter vários servidores no data center, você tem 3 apenas, ou seja, você tem no máximo aí 6 fontes ligadas, se levar em consideração que cada servidor tem fontes redundantes. Enfim, virtualização vai te entregar aí bastante, como é que se diz? Bastante vantagens, né? E uma delas é redução de custos, e que seria aí, na minha opinião, a principal. Eu tenho certeza que vocês vão estar entrando aí com essa mesma opinião, onde o custo é realmente um fator decisivo para a sobrevivência, né, de qualquer empresa. Outros motivos aí para virtualizar, nós temos aqui, por exemplo, o ganho de produtividade, que até já falamos sobre isso, redução de downtime de aplicações, pelo menos 36% de redução de downtime, tá? Ou seja, aquela história de você quebrou o servidor e aí tem que ajeitar o servidor, tem que botar a aplicação de volta no ar, os funcionários estão parados, eles precisam acessar o sistema de folha de pagamento, precisam acessar o sistema de emissão de nota fiscal, precisa acessar o sistema de vendas, o que faz a empresa girar e tal. Então você tem uma redução grande com isso, porque a virtualização ela permite que você restaure máquinas virtuais, desde que você use, lógico, as ferramentas adequadas de proteção, de backup ou de replicação. Então você consegue restaurar máquinas virtuais em minutos. Em um servidor físico, por exemplo, você restaura em horas. Uma máquina virtual você restaura em minutos. A máquina virtual do file server, ela apresentou um problema e ela está reiniciando. Teve uma pessoa, um técnico que instalou um programa e esse programa estava infectado com vírus e acabou prejudicando a máquina virtual e ela está só reinicializando. Não tem problema. Primeiro que as outras máquinas virtuais não vão ser afetadas, que isso fique claro. E aí, como é que nós vamos recuperar essa máquina virtual que está com problema? Simples, restaura o backup dessa máquina virtual, tá? E aí, em poucos minutos, essa máquina virtual vai estar de volta, tá? Em meia hora, 40 minutos, a máquina virtual já vai estar disponível de novo, o servidor de arquivos já vai estar disponível, ou seja, e se isso fosse um servidor físico, iria voltar, né, a estar disponível para o ambiente de rede em algumas horas, ou seja, a empresa iria ficar parada ali por algumas horas. Então você tem também ganho com hardware, ok? E diminui aí o tempo gasto com suporte, tá? Com manutenção, justamente com solução de problemas, ok? Se você acessar esse link da VMware, você vai ter aí no caso os top 5, tá? Os top 5 motivos para virtualizar segundo a VMware. Basta entrar nesse link aqui e baixar esse PDF. Bem, o que é o VMware v6? É a nova plataforma, né? A nova versão da plataforma de virtualização de data center da VMware, tá? Que está repleta de novidades e em relação às versões anteriores. E algumas dessas novidades nós vamos ver logo à frente. Por exemplo, escalabilidade. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente fala de quê? De poder do processamento, de capacidade de armazenamento, a gente fala de memória, tá? Enfim, escalabilidade física do host. Então, para hosts, servidores físicos que têm o sistema operacional, o hypervisor
VMware SXI6, né? O VMware SXI, que é o hypervisor que faz parte do vSphere, tá? Então, quando você tem um servidor físico VMware instalado, você tem o que à sua disposição? O VMware ele suporta, tá, até 480 CPUs lógicas, ok? Então você pode ter no VMware vSphere até 480 CPUs, processadores lógicos. Na versão 5.5 isso iria até 320 e na versão 5.1 até 160, ok? Então você pode ter aí muitos processadores no VMware vSphere 6.0. Em relação à memória física, o que é que eu posso ter em um servidor com VMware vSphere, tá? Eu posso ter até 12 teras de memória RAM. E isso em um único host. Se o seu host, tá? Se o seu servidor suportar 12 teras de memória RAM, o VMware vai estar preparado para reconhecer esses 12 teras. Ou seja, é muita memória. O VMware vSphere 6 também suporta 16 nós de NUMA, que seria justamente o gerenciamento uniforme de memória, né? O acesso uniforme à memória. Que o NUMA seria grupos de processamento, tá? São pequenos grupos de processamento. Isso é uma instrução do processador, no caso, o processador Intel ou o processador AMD, e ele cria grupos de NUMA de acesso uniforme à memória, tá? Para acessar a memória RAM ali na máquina física. Então, o VMware suporta até 16 nós, ou seja, até 16 grupos de acesso à memória em formato NUMA, né? Ou seja, acesso uniforme à memória. E no caso de CPU virtual, tá? O VMware vSphere 6 suporta até 4.096 CPUs virtuais, ok? Você pode ter até 4.096 processadores virtuais distribuídos entre suas máquinas virtuais, tá? Entre suas virtual machines. E aí, falando nisso, em máquinas virtuais, um host com SXI pode suportar até 1.024 máquinas virtuais. Você pode ter aí 1.024 servidores, ou mesclando aí servidores com desktops virtualizados. Conclusão aí é que você pode ter muitas máquinas virtuais, né, no seu VMware vSphere 6. Na versão 5.5 já era um número bem considerável, eu já considero isso aqui alto. Você tem um único servidor, 512 máquinas virtuais. É muitas máquinas virtuais para você gerenciar. E aí partiu agora para 1024. Ou seja, ficou bem mais agressivo aí, bem mais robusto, né, o VMware vSphere 6. E, continuando com a escalabilidade, vamos falar do que pode ser configurado nas máquinas virtuais, né? O que essas máquinas virtuais suportam em se tratando de hardware virtual, tá? Porque quando você cria a máquina virtual, o hardware dela, lógico, também passa a ser um hardware virtual. Então, por exemplo, uma máquina virtual, no VMware vSphere, ela pode ter até 128 processadores virtuais. Uma única máquina pode ter 128 processadores virtuais. Uma única máquina virtual pode ter até 4 teras de memória VRAM, né? Seria no caso de memória RAM aí, virtualizada, né? Seria até 4 teras em uma única máquina virtual. Assim como uma única máquina virtual pode ter até 62 teras de disco, ok? 62 teras é muita coisa também de disco para uma máquina virtual. A máquina virtual ela pode ter até 60 controladoras SCSI, tá? Também aqui virtual, né? Virtual SCSI Target. Eu posso ter até 60. E quantas virtual NICs, ou seja, quantas placas de rede virtual uma máquina, né? Uma máquina virtual pode ter. Pode ter até 10 placas de rede. Seria até 10 VNICs, ok? Então eu posso ter em uma única máquina virtual 10 placas de rede e cada placa de rede ligada a um segmento, ligada a um switch físico, ligado isso, lógico, passando primeiro pelos switches virtuais do VMware e chegando na rede externa. Conectado, por exemplo, no DMZ, conectado na internet, conectado na rede LAN, conectado em outro segmento. Enfim, você pode ter 10 placas de redes virtuais
nenhuma única máquina. E aí vamos falar um pouco sobre alta disponibilidade, tá? Que aí é onde eu diria que é o carro-chefe da VMware, tá? Da solução VMware vSphere. Seria justamente prover alta disponibilidade, permitir que o seu negócio continue funcionando, que o seu negócio continue atendendo os clientes, continue atendendo seus colaboradores internos, mesmo que haja falhas de hardware nos equipamentos. Então o VMware vSphere ele vem com uma série de configurações de alta disponibilidade, para garantir aí que o negócio continue funcionando, mesmo que tenha problemas físicos. Entre eles nós podemos aí, por exemplo, aqui é citado que você pode ter proteção para falhas de hardware, né? Você pode fazer manutenção dos servidores com zero downtime, ou seja, com tempo de parada zero, ou seja, você pode fazer manutenção dos seus servidores e não parar o seu ambiente, tá? E isso, para os colaboradores da empresa, é transparente, ele não vai estar nem percebendo. Você pode estar com o servidor aberto, trocando memória as máquinas virtuais elas ficam trabalhando em outro servidor que faz parte de um cluster, por exemplo, e os usuários sequer sabem que isso está acontecendo, ok? Você pode ter aí a proteção para manutenção, né? Manutenção planejada, assim como uma proteção para um downtime não planejado, como por exemplo com desastres. Por exemplo, eu posso ter aqui, vamos dar um exemplo, eu posso ter aqui 3 servidores, aqui na verdade eu tenho 3 hackers, né, de servidores, mas digamos que eu tenho 3 servidores, nesse servidor aqui os 3 na verdade estão em cluster, e nesse servidor aqui eu tenho várias máquinas virtuais. Então quando esse servidor apresenta um problema físico, por exemplo, problema de fonte, de placa-mãe, de placa de rede, seja o que for, esse servidor parou, as máquinas virtuais são movidas automaticamente pelo VMware vSphere, pela sua função de HA, de alta disponibilidade, para os outros hosts que estão aqui online. Por isso que o usuário sequer sente que houve um problema no data center. O VMware é inteligente o suficiente para detectar que esse host parou e ele pega as máquinas virtuais e distribui entre os outros hosts do cluster. Okay? Temos também a solução de Site Recovery, onde você pode ter, por exemplo, a sua empresa aqui com servidores físicos, com VMware vSphere, e uma filial em outra cidade com as mesmas configurações de servidores físicos, e eles são replicados, tá? As máquinas virtuais são replicadas da matriz para a filial, garantindo aí um Site Recovery Manager, né? Site Recovery Manager, na verdade, é o nome da ferramenta. Então você garante aí um site de contingência para que se a matriz venha parar por qualquer motivo que seja uma catástrofe, por exemplo, onde parou todos os servidores, teve um problema de físico no prédio, tá? E aí os seus dados, suas máquinas virtuais estão inteiras e idênticas ao da matriz na filial. E aí basta que seus usuários, seus colaboradores passem a acessar essas mesmas máquinas com os mesmos dados na filial. E isso é possível através da ferramenta Site Recovery Manager da VMware, onde ele replica tudo que está na matriz para a filial. Ou seja, além de servir de backup, serve também, tá, muito além do backup, né? Serve também como ponto de apoio para que os funcionários voltem a trabalhar. Usando as mesmas aplicações, usando os mesmos recursos, os mesmos arquivos, usando tudo igual, tudo dentro, ok? Outras funcionalidades que o VMware entrega, que seria o NIC-TIM, o Storage Multipath, onde você pode ter vários caminhos para que as máquinas virtuais que estão armazenadas no storage, elas possam chegar ao servidor físico. Então ele pode ter, por exemplo, redundância de HBA, Fiber Channel, pode ter redundância de protocolar SCSI para se comunicar ao storage. Basta que você tenha 2 placas de rede ou mais de um HBA e criando ali um caminho multipath, e o VMware conhece essa configuração. Você ajusta o VMware para trabalhar com multipath e ele conhece essa configuração e sabe que ele tem vários caminhos para chegar aos arquivos, para chegar às máquinas virtuais que estão no storage. Então, por exemplo, se um HBA do storage vier a apresentar problema, né, essa HBA vier a ficar indisponível, o VMware, as máquinas virtuais para ele não param, porque ele automaticamente já vai pela outra HBA, já vai pelo outro caminho, acessar os mesmos dados, ok? E várias outras funcionalidades, como por exemplo, alta disponibilidade com fault tolerance,
que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é o chamado VMware FT, e o VMware VSphere DRS com vMotion, que também nós vamos ver um pouco mais à frente. E aí temos a solução de backup, que pode ser a solução de backup de terceiros, ou como pode ser a solução de backup da própria VMware, que é o Backup Solutions VMware Data Recovery, o Data Protection, tá? Na verdade ele se chama Data Protection. Quando ele fala aqui de ferramentas de terceiros, você pode, por exemplo, usar o Veeam Backup Replication, que é hoje a solução líder em backup para ambientes virtuais, tanto para VMware como para Hyper-V, que também é comercializado na Brasline, e seja através de projeto, tá? Ou venda avulsa, você pode estar adquirindo aí o Veeam da própria Brasline para proteger o teu ambiente virtual, seja ele com VMware, seja com Hyper-V, e conte também com a equipe da Brasline para fazer o teu projeto de proteção do teu data center, ok? Pois bem, olhando algumas novidades do VMware, vamos começando aqui pelo vCenter, ok? O vCenter, para quem não conhece, é o gestor do VMware VSphere, tá? Para gerenciar os hosts, né? Os servidores físicos, gerenciar as máquinas virtuais, gerenciar a rede virtual, tá? Gerenciar todos os recursos, bem como prover as funções de alta disponibilidade, né, de acordo com a licença da plataforma que você comprou, de acordo com a licença do vSphere que você comprou. Pois bem, o vCenter, até a versão 5.5, tá? Até o VMware 5.5, ele tinha algumas diferenças entre a versão Windows e a versão Virtual Appliance. Como, por exemplo, o Virtual Appliance não suportava Site Recovery, e hoje suporta, ok? O Virtual Appliance suportava um número menor de máquinas virtuais, e no caso o vCenter para Windows Server suportaria um número maior, ok? Hoje isso está compatível 100%, ou seja, a VMware igualou, tá? Os recursos que você tem no vCenter para Windows Server, você tem no vCenter Virtual Appliance. A vantagem desse Virtual Appliance, que é desenvolvido em cima do Linux SUSE, é que você não precisa de licença de sistema operacional. Por exemplo, se você for adotar o vCenter para o Windows Server, então você tem que comprar a licença do Windows Server, instalar ele no servidor e em seguida instalar o vCenter. E o vCenter, lógico, você vai comprar junto com a VMware, né? Então você vai ter a licença daí do vCenter adquirido com a VMware. Já no caso do Virtual Appliance, não. Quando você compra o VMware, então você já tem direito ao Virtual Appliance. Então esse vCenter aqui você baixa, é um appliance virtual, você baixa e sobe ele no próprio VMware e faz as configurações para que ele faça toda a gestão do seu data center virtualizado. Então, resumindo, aqui eu tenho uma plataforma virtual em Linux, que eu não preciso pagar por licença de sistema operacional, e aqui eu tenho o vCenter rodando em cima do Windows Server, que funciona muito bem, e muitas empresas preferem, inclusive, ainda usar a versão para Windows, tá? Por suas particularidades, mas que você tem que ter a licença do Windows Server. Então, comparando as duas versões, nós temos aqui, por exemplo, em termos de funcionalidade e escalabilidade. Ambos suportam até 1000 hosts, ou seja, você pode ter em um único vCenter 1000 servidores para hospedar suas máquinas virtuais. 1000 servidores físicos, tá? Por isso que a gente chama aqui de hosts, né? Hosts por vCenter, até 1000 para a versão Windows e para a versão Appliance. Quantas máquinas virtuais eu posso ter ligadas em cada vCenter? Isso por vCenter, eu posso ter 10.000 máquinas virtuais, tá? Em ambas as plataformas aqui eu posso ter até 10.000 máquinas virtuais hospedadas por vCenter. Quantos hosts por cluster? Quantos servidores físicos eu posso ter por cluster de alta disponibilidade? 64. Eu posso ter 64 servidores com o VMware SXI6 instalado, tá? Esses 64 fazendo parte de um cluster, tá? Em um único vCenter. E também aqui, como a gente vê, tanto para Windows como para Virtual Appliance. Máquinas virtuais por cluster, né? Quantas máquinas virtuais eu posso ter por cluster? 6.000. Ok? Então eu posso ter até 6.000 máquinas virtuais por cluster. Aqui eu tenho 10.000 máquinas por vCenter como um todo. E dentro do vCenter eu crio clusters. E posso ter até 6.000 máquinas virtuais por cluster.
Os bancos de dados suportados pelo vCenter são o SQL Server 2008, R2, nós temos aqui o SQL Server 2012 e o 2014, ok? E também o Oracle DG e o 12c. Mas nessa versão 6, tá? Tanto para Windows como para a versão Virtual Appliance baseada em SUSE e Linux, ele já vem com um sistema operacional não, já vem com um sistema de banco de dados próprio, que seria no caso o vPostgres, tá? Então, por exemplo, o Apache vCenter Server suporta o vPostgres incorporado na escala total de 1000 hosts e 10.000 máquinas virtuais, certo? Só que a versão para o Windows Server também vem com o vPostgres, só que tem algumas limitações, como por exemplo 20 hosts e 200 máquinas virtuais no vPostgres rodando no Windows. Se você quiser ter esse número de máquinas virtuais e de hosts, né, e de clusters rodando aqui no Windows Server, no vCenter do Windows Server, aí você tem que partir para um banco de dados melhor, que seria no caso o Oracle, ou o SQL Server 2012 Standard, ou 2014 Standard, ok? Aí você pode ter esses números aqui bem expressivos. Mas, como a ideia da VMware é tentar consolidar o uso do Virtual Appliance, então ela deu a ele, né, internamente o vPostgres com uma escalabilidade bem maior do que rodando em um Windows Server, ok? Mas, se você for usar para o Windows Server, você pode usar com um banco de dados aqui, com alguns desses bancos de dados tranquilamente e ter aí suas 10.000 máquinas virtuais e seus 64 hosts por cluster e 6.000 máquinas virtuais por cluster, ok? Uma das outras novidades aí do vCenter é a plataforma controladora de serviços, chamado PSC. O PSC nada mais é que uma appliance, tá? Ou pode ser também uma máquina com Windows Server, onde você instala o PSC e aí você tem aí o vCenter, tá? Você pode ter um vCenter com Virtual Appliance, como pode ter um vCenter com Windows e um único PSC. Você pode ter 3, 4, 5, 6 vCenter e um único PSC ou 2 PSCs replicados para gerar ali alta disponibilidade. Então, o que é que esse cara faz? A ideia dele é justamente facilitar as funções de Sync Sign-On, a parte de licenciamento, tá? Armazenar as informações de licença do VMware VSphere e também agir como servidor certificado. Quando eu falo de Sync Sign-On, é esse cara quem faz a integração, por exemplo, com a Active Directory ou com qualquer outro serviço de LDAP, para que você permita que seus usuários do AD, lógico, usuários autorizados por você, possam acessar o vCenter e, pelo vCenter, gerenciar os hosts, gerenciar as máquinas virtuais, criar máquinas virtuais, deletar, alterar máquinas virtuais, habilitar, desabilitar recursos, funcionalidades, tá? Seja de alta disponibilidade ou de qualquer outra função. Enfim, você pode ter, dentro do seu vCenter, usuários do Active Directory gerenciando ali os recursos, e quem faz essa integração é o PSC, porque ele se integra ao Active Directory para que você possa enxergar todos os usuários e aplicar as devidas permissões. Então você tem duas formas de ter o PSC: embarcado, que significa que o PSC e o vCenter são instalados em uma única máquina. Por exemplo, no Windows Server, você pode instalar o vCenter e o PSC na mesma máquina. No mesmo momento de instalação do vCenter, ele pergunta se você quer separar ou quer manter o PSC junto com o vCenter. Se você manter junto, então essa é chamada instalação embarcada, ok? E aí é recomendado para sites com uma única solução de SSO com um único vCenter. Se você tem só um vCenter, tá? Com uma única autenticação com a Active Directory, então é recomendável que você tenha PSC e vCenter em uma única máquina. A gente tem também o layout centralizado, que significa que o PSC e o vCenter Server são instalados em máquinas diferentes. Ou seja, do jeito que está aqui essa figura aqui, ó, eu tenho um vCenter que consulta esse PSC e tem um outro vCenter que também consulta esse PSC. Esse cara, por sua vez, se conecta a um servidor LDAP e para poder, por exemplo, autorizar os usuários para esse vCenter, e também se conectar a um outro servidor com Active Directory para autorizar os usuários a acessar esse vCenter, tá? Então esse cara aqui é quem faz o canal, esse cara aqui é quem faz todo o processo de autenticação
dos usuários para acessar os vCenters. Pois bem, é recomendado para sites com 2 ou mais soluções de SSO, tá? Com vários vCenter Servers, vRealize também, que é a solução chamada ainda de VM Operations Manager, mas hoje o nome real é o vRealize, que é o sistema de gestão né, de gerenciamento, no caso operacional, do VMware, que é o vRealize. Entre outros sistemas da VMware que dependem da autenticação com Sync Sign-On, tá? Então aí, essa novidade aí no vCenter, porque antes, até a versão 5.5, esse PSC não existia. Era tudo dentro do vCenter. Hoje você consegue tanto manter tudo dentro do vCenter como separar. Outra novidade do vCenter seria o Content Library, uma biblioteca, onde você pode guardar suas imagens, ISO, tá, de sistemas operacionais e aplicações, você pode guardar scripts, você pode guardar modelos de máquinas virtuais, você pode guardar outros modelos, como por exemplo, modelos de hosts, entre outros. Então nada mais é que o quê? Um local, um ponto central, onde você vai estar ali armazenando a imagem ISO, né? Ou armazenando os scripts, as imagens, né? No caso de sistemas operacionais e aplicações, você vai estar armazenando as máquinas virtuais e de forma fácil você vai estar fazendo o deploy desses modelos de máquinas virtuais, criando novas máquinas virtuais baseando-se nesses modelos, ok? E aí também acessando de forma fácil as imagens ISO para poder instalar uma nova máquina virtual. Você criou uma nova máquina virtual e quer instalar o Windows Server ou o Linux. Então a imagem desse Linux ou desse Windows Server está aí dentro do Content Library. Basta você mapear na máquina virtual e ela vai dar o boot com aquela imagem ISO e aí fazer a instalação do sistema operacional. É novidade no vCenter, tá? Nessa versão 6, porque até a versão 5.5 o Content Library ele não existe. Algumas melhorias, por exemplo, em relação ao vMotion. O vMotion nada mais é que o quê? É a tarefa que permite movimentar as máquinas virtuais de um vCenter para outro ou de um host para outro, tá? Em um mesmo vCenter ou em vCenters separados. Então você pode ter aí, por exemplo, máquinas virtuais que precisam ser movimentadas para um outro host. Então quem faz isso é essa função vMotion. Quando você clica com o botão direito do mouse no vCenter, quando você clica nas máquinas virtuais, você vai ver uma opção chamada Migrate. E ao clicar em Migrate, ele vai invocar essa funcionalidade chamada vMotion para movimentar essas máquinas virtuais de host para outro. Você pode fazer isso propositadamente, né? Você pode pedir para fazer a migração, ou isso pode acontecer em um caso de falha, tá? Que é quando, por exemplo, o host tem um problema físico e ele está indisponível. Então, a funcionalidade de DHA, de alta disponibilidade do VMware, vai invocar o vMotion para que as máquinas virtuais sejam movimentadas automaticamente e de forma rápida do host defeituoso para o host que está online, para que essas máquinas virtuais voltem à produção. E aí, lógico, o seu ambiente tem um downtime aí quase zero, tá? Ou seja, de indisponibilidade das máquinas virtuais. Você pode ter, por exemplo, o vMotion com 2 redes, sejam elas também com placas ou no caso de redes separadas, ou pode ter ela também com placas em NICTIN. Placas em NICTIN seria justamente agregando essas placas, tá? Fazendo com que elas se comportem como uma única placa e juntando aí a velocidade dessas interfaces, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, 2 vMotion Network, né? 2 redes com vMotion Network, onde esse host, tanto esse como esse, terão 2 caminhos para movimentar as máquinas virtuais. Eu tenho aqui, por exemplo, alta disponibilidade de caminhos, ok? Algumas das novidades também do vMotion, né? Outras novidades, seria justamente a execução da migração de máquinas virtuais em suítes virtuais diferentes, bem como também executar a migração entre vCenters, como a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui antes, até na versão 5.5, não era possível movimentar entre vCenters diferentes, entre datacenters diferentes, máquinas virtuais, e agora isso é possível, tá? Tranquilamente. O número de migração de máquinas virtuais entre hosts e entre storage também aumentou, tá? Hoje o vMotion suporta uma migração maior
ou seja, migrações concorrentes, tanto de máquinas virtuais entre hosts, como máquinas virtuais entre storage, ok? E aí nós temos o Long Distance vMotion, né? É uma novidade, onde permite que você, por exemplo, movimente uma máquina virtual de um servidor, tá? De um data center para outro, esses data centers estão geograficamente distantes. Pode ser, por exemplo, a 10, 20 quilômetros, 100 quilômetros, pode ser até de um estado para outro. Desde que você tenha aqui, nesse caso, um link, né, que tenha pelo menos 100 milissegundos de latência. No máximo, né, vamos dizer aí. Fica aí nessa casa dos 100 milissegundos de latência. Então você consegue, por exemplo, pegar essa máquina virtual que está aqui e jogar. Estou aqui em Natal e vou pegar essa máquina virtual e levar para o meu data center lá no Espírito Santo. E eu consigo fazer isso tranquilamente usando a novidade do vMotion, que é o Long Distance vMotion. Okay? A mesma coisa acontece para o FT, o Fault Tolerance. Ou seja, eu posso ter máquinas virtuais em FT, onde nesse host principal eu tenho a máquina primária e nesse outro host que está distante eu tenho a máquina secundária. Então, quando essa daqui vier a parar, como está aqui com um X em vermelho, a máquina secundária assume as funcionalidades da rede e o detalhe é que ela está longe, ela está em outro local geograficamente, né, distante, e aí, mas ela assume aí as funcionalidades da rede, desde que exista aí uma fibra ótica, algum meio de comunicação também para que ela possa interagir ali com a rede da empresa, né? Para que os usuários, para que as aplicações consigam acessar os recursos dessa máquina virtual. Algumas das novidades e melhorias do FT, que se, por exemplo, eu tenho aí algumas melhorias bem interessantes. O FT, só reforçando aqui o que é essa funcionalidade, é um cluster ativo. O FT é o seguinte, você pega uma máquina virtual e bota ela em modo FT. Quando você bota ela em modo FT, o VMware replica essa máquina virtual, faz cópia dessa máquina virtual em tempo real, o tempo todo, para um outro local, para um outro host e um outro storage. Então as duas máquinas ficam ligadas. Uma é chamada de primária e outra é chamada de secundária, como podemos ver aqui na figura. Nós temos aqui a primária, né? Aqui acima nós temos a primária e nós temos a secundária. Essas duas máquinas virtuais, elas ficam ligadas ao mesmo tempo. E o tráfego fica passando assim, ó, o tempo todo, tá? Se você fizer uma alteração aqui, essa máquina virtual, essa alteração vai vir para a máquina secundária. Então, quando essa máquina virtual para, porque o host dela parou também, apresentou um problema físico, automaticamente a secundária entra, tá? Ela, na verdade, ela não entra, ela já está no ar. Ela só apenas assume o IP, né? Na mesma hora, automaticamente ali, ela assume o tráfego, tá? Como essa aqui é primária, as máquinas da tua rede física lá, os teus servidores e os teus desktops estão acessando essa máquina aqui o tempo todo. De repente ela parou. Quando ela parou, automaticamente ela já começa a acessar essa outra máquina aqui, porque ela já está no ar, ela já está ligada e ela tem o mesmo IP que a máquina primária. Então a replicação ela acontece entre storages diferentes ou pode estar no mesmo storage. Você pode ter um VMware FT habilitado em uma máquina virtual que está em hosts diferentes, né? A primária e a secundária, mas ambas podem estar no mesmo storage. Então, uma das vantagens que eu considero, aliás, uma das novidades que eu considero a melhor em relação ao VMware FT é o fato de agora suportar 4 vCPUs e 64 GB de memória RAM, tá? E não é sensível à latência, bem como também o disco rígido não precisa mais ser o disco virtual da máquina não precisa ser mais TIC, somente TIC e Exero, tá? Pode ser qualquer modelo, pode ser agora disco virtual TIM, pode ser TIC, pode ser qualquer formato de disco virtual que o Fault Tolerance suporta. E aí o fato de ter 4 vCPUs e 64 GB de RAM. O que quer dizer isso? É que na versão 5.5, até a versão 5.5, o Fault Tolerance só poderia ser habilitado em máquinas virtuais que tinham no máximo uma CPU virtual. Então isso aqui acabava sendo, essa funcionalidade do Fault Tolerance acabava sendo inviável para algumas máquinas virtuais críticas. Por exemplo, eu queria fazer um FT de banco de dados SQL,
ou eu queria fazer um FT de uma aplicação crítica que não pode parar de jeito nenhum, só que aí essa aplicação ela roda em uma máquina virtual que tem 3 vCPUs. Eu já não poderia fazer um FT com essa máquina, com essa máquina de aplicações, porque na versão até 5.5 do VMware, o máximo que a máquina virtual poderia ter era um vCPU. Hoje ela pode ter até 4 vCPUs, tá? E 64 GB de RAM. Aqui, no caso de memória, era até, se não me engano, até 8 GB de memória RAM, tá? E aí subiu para 64 aqui, ou seja, um valor bem expressivo, principalmente de CPU, onde você pode ter até 4 processadores virtuais na máquina virtual, e aí você pode habilitar o FT nessa máquina virtual. Outras novidades aí que seriam, no caso, em relação ao Network I/O Control, que é nada mais nada menos que o controle, né, de tráfego. Você pode criar regras, né, políticas no nível da máquina virtual para garantir os recursos de entrada e saída, tá? Para garantir que sempre estejam disponíveis. Esse cara, o Network I/O Control, ele monitora a rede, fica sempre observando ali o congestionamento, tá? Ele observa o congestionamento, ele muda automaticamente os recursos para os aplicativos de maior prioridade, como definido pelas suas regras comerciais. Então, ele tem inteligência suficiente, lógico, baseando-se também em cima de regras que você vai estabelecer, para determinar que uma máquina virtual crítica está com um gargalo de rede e ele precisa dar uma melhorada no tráfego de rede dessa máquina virtual. Então ele pode pegar, por exemplo, boa parte da banda dos switches distribuídos virtual e passar para essa máquina virtual para que ela seja atendida de forma mais rápida. E isso ele faz automaticamente, você não precisa ficar intervindo. Então no seu switch virtual distribuído, né, o que a gente chama de VMware Distributed Switch, você pode ter ali, por exemplo, duas interfaces de 10 GB, onde, por exemplo, eu tenho máquinas virtuais aqui ligadas nessa única interface, e eu tenho serviços do meu vCenter ligados nessa outra interface. Então, eu posso ter aqui uma placa de 10 GB, eu tenho essa máquina virtual nessa mesma placa, essa outra máquina nessa mesma placa e essa outra, enfim, você pode ter várias máquinas virtuais em uma única placa de rede física. Aí vem a pergunta, pô, mas isso funciona? Fica bacana? Uma única placa de rede física atendendo a vários servidores virtuais? Funciona perfeitamente, porque o Network I/O Control ele consegue gerenciar isso aí, consegue gerenciar o tráfego e eliminar os gargalos. Você pode ter uma placa dedicada também para os serviços, que seria o serviço 10-SCSI, onde você vai criar uma interface vmkernel para que o seu VMware acesse você vai ter uma interface vmkernel para que o seu VMware acesse o storage da SCSI, para que ele, por exemplo, acesse também os recursos de FT, né, possa fazer ali, no caso, a transferência das máquinas virtuais que estão em FT de um host para outro, o vMotion, tá? O serviço de vMotion que movimenta as máquinas virtuais em caso de pane de host ou quando você faz a migração proposital. Ok? E tem aí também a conexão com o storage NFS através dessa única placa. E aqui nós temos aqui o switch distribuído, né? O switch virtual, para que você conecte ali suas máquinas virtuais e conecte ali também os seus serviços. Outro cenário de Network I/O Control que você pode ter é você ter várias placas de redes físicas ligadas aí, no caso, com seus vários hosts, passando pelo switch distribuído, e você distribuindo, no caso, essas placas de redes físicas entre os serviços e as máquinas virtuais. O VMware ele permite que você faça tanto o liquitinho, que seria, no caso, o casamento das máquinas virtuais, o casamento das placas de redes físicas, para que elas atendam ao conjunto de máquinas virtuais e serviços, ou você pode ter, por exemplo, aqui nós temos são placas de rede de 1 gigabit, né? Uma, por exemplo, aqui para NFS, outra placa de rede física atendendo a vMotion, outra placa de rede física aqui atendendo a uma máquina virtual, e tem outra placa de rede física aqui, que é outro servidor atendendo a uma SCSI. Então você pode ter placas de redes físicas dedicadas a serviços, dedicadas a máquinas virtuais. Isso você pode configurar e definir largura de banda, você pode definir política de segurança, tá?
uma série de configurações com placas de redes físicas individuais para essas máquinas virtuais e para esses serviços. Então o VMware permite que você faça isso, como ele também permite que você faça o NIC-TIN, que é a união dessas placas de redes, tá? Agregando aí suas velocidades. Se eu tenho 3 placas de redes aqui, por exemplo, de 1 GB, eu poderia transformar em uma única conexão de 3 GB, tá? De 3 gigabits, na verdade, fazendo aí a configuração do NIC-TIN. Seja o NIC-TIN ativo, como também tem a opção do NIC-TIN standby, onde você tem algumas placas de redes que estão disponíveis naquele momento e outra placa de rede ou outras placas de redes ficam em stand-by esperando o momento de falha de alguma dessas placas. Mas o mais comum é o NIC-TIN ativo, ou seja, onde todas trabalham ao mesmo tempo, gerando essa alta disponibilidade para que não haja perda de conexão com a rede e também dividindo aí a carga e somando a velocidade dessas interfaces. Em um outro modelo, que seria justamente o fato de você ter, por exemplo, interfaces de 10 gigabits dedicadas, tá? É até semelhante à figura anterior, que seria no caso essas daqui, né? Ou seja, placas de 10 gigabits dedicadas para serviços, uma dedicada para os serviços e outra dedicada para as máquinas virtuais. Aqui poderia ser, por exemplo, duas placas de rede de 10 gigabits, poderia ser duas placas de rede de 10 gigabits em NIC-TIN, e aqui também poderia ser duas placas de rede de 10 também em NIC-TIN, gerando aí, no caso, alta disponibilidade de conectividade e gerando melhor tráfego, né? Assim, uma banda melhor para o tráfego, porque se eu tivesse duas interfaces de 10 gigabits aqui no NIC-TIN, eu teria, na verdade, um tráfego aí, uma largura de banda de 20 gigabits, ok? Então, com o VMware, o bacana do VMware é que nessa parte de rede você pode fazer uma série de configurações. Você pode fazer uma mescla ali das configurações que você quiser. Placas de rede dedicadas a máquinas virtuais, placas de redes dedicadas à rede de gerência, dos hosts dedicadas ao vCenter, dedicadas aos serviços. Então tem uma série de configurações que você pode estar fazendo com o teu VMware para gerar ali alta disponibilidade, desempenho e usando o Network I/O Control para gerenciar todo esse tráfego e evitar aí gargalos, tá? Porque ele tem, como eu falei antes, ele tem inteligência suficiente para tratar o tráfego e distribuir esse tráfego entre as interfaces físicas e virtuais de acordo com a demanda. E aqui nós vemos algumas versões e funcionalidades do VMware vSphere, tá? Bom, nessa tabelinha você pode ver ela completa nesse endereço aqui da VMware, tá? Que é o vSphere.com.br, Products, vSphere Compare. Então nós temos aqui, por exemplo, as versões com o vSphere Operation Manager, né, com o Operation Manager, e o vSphere sem Operation Manager. E aqui você tem as versões de Standard, Enterprise, Enterprise Plus e as funcionalidades que são suportadas por essas versões. Tem outras duas versões que não estão sendo listadas aqui, que são versões para pequenos ambientes, né, para empresas menores, que seria o VMware vSphere Essential Kit e tem o Essential Kit Plus. A diferença é que o Essential Kit só entrega gestão, ou seja, você tem um vCenter para fazer a gestão das suas máquinas virtuais e os hosts, e tem também a solução de backup. Já no VMware vSphere Essential Kit Plus, você tem vCenter para gestão, tem o backup, você tem também a alta disponibilidade, o recurso de HA, tá? Onde você pode montar o cluster para que você monta o cluster de alta disponibilidade ali para o teu data center, ok? Isso no vSphere Essential Kit Plus, que é uma versão mais barata para pequenas empresas que querem ter VMware com gestão, ao invés de ter servidores VMware SXI gratuitos, né, espalhados. Eu tenho um servidor IBM com SXI gratuito, eu tenho 32 GB de RAM nesse servidor, e lá eu tenho 10 máquinas virtuais, e também tenho um servidor HP com mais 32 GB de RAM, e eu tenho mais 5 máquinas virtuais e estão separados, e eu faço backup também separados, tá? Então a gestão disso aí fica um pouco mais complicada. Quando você tem vCenter, quando você adota, né, o VMware vSphere comercial com vCenter, isso fica bem mais fácil. Porque através de um único console você gerencia os dois hosts, você gerencia, no caso, esses dois hosts, né, que eu citei antes, e gerencia suas máquinas virtuais, bem como faz backup dessas máquinas virtuais, movimenta as máquinas virtuais de um host para outro,
tá? Você faz a manutenção de um host, por exemplo. Vou precisar trocar a memória de um servidor. Eu movimento as máquinas virtuais para o outro host e desligo aquele servidor, troco a memória, ligo ele e volto as máquinas virtuais para ele, ok? Tudo isso de forma planejada, e para isso você tem que ter o vCenter. Okay? Então nós temos aí algumas funcionalidades, que seria, por exemplo, o Storage DRS, que é o balanceamento de cargas no Storage, que aí só está disponível na versão Enterprise Plus, que é a versão mais avançada do VMware vSphere, ok? Tanto na versão com Operations Manager como sem Operations Manager, tá? E o Operations Manager, como eu falei antes, é o vRealize, que é o módulo de operação da VMware, para você fazer uma gestão ali do teu ambiente. E aí o Operations Manager ele consegue te entregar, por exemplo, a saúde do teu ambiente VMware, ele consegue te entregar como o teu ambiente está configurado, o número de processadores que tem nas máquinas virtuais, e ele consegue sugerir, por exemplo, que uma máquina virtual que tem 4 processadores, ela não precisa de 4 processadores, precisa apenas de 2 ou de 1, tá? Como também ele consegue sugerir que uma máquina virtual que tem um processador, ela precisa de mais 2, porque ela tem uma carga maior em um certo período da tarde e que ela precisa de mais processamento. Então, o Operations Manager, o objetivo dele é esse, é fazer a operação do teu ambiente VMware, é gerenciar esse ambiente e te entregar indicadores para que você possa tomar medidas ali, para que você possa fazer ajustes no teu data center virtualizado, tá? Para entregar o melhor em performance, entregar o melhor em confiabilidade do teu ambiente virtual. E então essas funcionalidades aqui que eu estou mostrando, elas vão estar disponíveis de acordo com a versão, de acordo com a licença, né, da versão do VMware que você comprar, seja Standard, Enterprise, Enterprise Plus, e lembrando das versões Essential Kit e Essential Kit Plus, ok? Dá uma olhada nesse link aqui, nesse vSphere Compare aqui, vmware.com.br, Products vSphere Compare, que você vai ter mais informações sobre isso aqui. Ou então entre em contato com a Brasiline, faz o teu projeto de VMware com a Brasiline. Temos especialistas específicos em VMware para poder desenhar a solução e entregar o melhor para o teu ambiente corporativo. Seja para migrar de uma solução de virtualização de um outro fabricante, seja para começar um novo projeto de virtualização, ou seja para fazer um upgrade no teu ambiente virtual que já usa VMware, tá? Para a versão, fazer um upgrade para a versão 6, fazendo também a migração ou não de hardware, seja storage, seja servidores. Lembrando que a Brasiline também trabalha com soluções de hardware da Dell, tá? Para storage, switches Ethernet, switches SAN, para servidores, e aí você pode montar o seu projeto completo de virtualização já adquirindo os servidores Dell e adquirindo aí a solução VMware, tá? Para você deixar o seu data center confiável e entregando melhores recursos para o teu negócio, mantendo aí o teu negócio sempre competitivo aí no mercado. Aqui vem alguns links para você aprender mais sobre VMware. Alguns links são técnicos, outros são comerciais, e você pode estar acessando, tá, para ver. Como, por exemplo, também temos aí inglês e português. Temos o VMware Brasil, Blogspot. Temos o VMware vSphere aqui, Configuration Máximo. Isso é um PDF que te mostra as configurações máximas que você pode ter com o VMware. Ok? Configuração máxima do host, configuração máxima da máquina virtual, configuração máxima de storage, de conectividade. Ele te dá aqui os parâmetros do que o VMware vSphere por completo suporta no máximo em relação à escalabilidade, tá? Temos aqui aquele link que eu mostrei anteriormente para você comparar as versões. Temos o e-learning para quem quer estudar VMware, quer de repente partir para uma certificação de VMware. Tem o meu blog, ivanildogavão.com.br, onde nesse blog eu mostro, por exemplo, alguns vídeos e artigos sobre virtualização, em formato de videoaula, por exemplo, os vídeos, tá? Eu mostro algumas configurações de VMware em formato de videoaula, alguns vídeos bem legais. E temos aí o YouTube, né? O VMware TV, onde você pode estar por dentro das novidades da VMware, novos lançamentos, novas soluções, tá?
novos recursos aí, bem como também alguns vídeos técnicos também são lançados no VMware TV. Pois bem, obrigado a todos vocês aí pela paciência em assistir esse vídeo, né? O vídeo, esse webcast, na verdade, né? Obrigado pela paciência de assistir esse webcast, que ficou, espero que tenha dado para esclarecer bastante dúvida, bastante aí as dúvidas de vocês em relação à VMware, que esse webcast ajude a vocês a tomarem a decisão pela virtualização, para quem ainda não tomou a decisão pela virtualização, tá? E quem já usa a virtualização, se de repente está precisando fazer um projeto de expansão do seu data center, tá? E aí quer migrar para a versão 6, ainda estava na dúvida se realmente seria uma boa migrar para a versão 6. Então eu espero que esse webcast tenha ajudado a esclarecer isso. E conte conosco, conto com a Bradline para fazer o seu projeto de virtualização da melhor forma possível, entregando aí esse projeto, desenhando e fazendo a implementação de toda a solução. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.